Bom, graças a Deus, sejam todos bem-vindos aqui para os nossos estudos agora sobre escatologia, a disciplina que estuda sobre o fim, palavra grega que significa exatamente isso, o estudo sobre o fim. Aí nós temos uma noção genérica sobre o fim, só que a Bíblia ela vai no detalhe desse fim. E existem várias escatologias. Aqui, ó, vou colocar em S, ó. Escatologias. A gente pega o nome no singular para estudar tudo. Mas, dentro da escatologia A, no singular, existem as escatologias. Aí nós vamos no passo a passo. Como essas aulas estão sendo gravadas também lá na sede, eu recomendo que os irmãos assistam às aulas que eu estou mandando no grupo, para que essa formação seja completa. É uma chance de vocês terem aula aqui e lá online e aqui presencial, e a mesma coisa eu digo para os irmãos de lá. Arruma aquele tempinho, assiste um vídeo por dia, são só 26 minutos cada vídeo, ali na hora do almoço, aí você vai completando o seu estudo. Muito bom. Nós vamos começar por onde? Eu quero começar com vocês com a escatologia da pessoa. Ao invés de a gente começar com aquela escatologia geral, que é o normal, definições, etc., e um passo a passo, eu vou chamar você para a gente fazer a escatologia da pessoa, que está no nosso livro também, no livro da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, lá no último capítulo, quando ele fala sobre o estado eterno. E por que nós vamos começar por aqui? Está escrito no livro do Gênesis. Deus, quando colocou o Adão no jardim, deu liberdade para que ele comesse de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para eles não comerem. Você vê aí Gênesis, capítulo 3. Existe a desobediência deles. Então, no capítulo 3, desobediência, por quê? Porque a serpente entra lá no paraíso, engana a mulher leva o fruto para o homem, e o sortilégio da serpente Deus disse para vocês não comerem, porque como foi que funcionou? A gente pode comer de tudo, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente engana a mulher. A partir desse momento aí a mulher leva o fruto para o homem e a morte entra no mundo. Portanto, qual que é a primeira escatologia que nós temos que estudar? A escatologia da pessoa, a entrada da morte no mundo. Aí quando a gente fala de morte, pronto, Hebreus capítulo 9 e o versículo 27. Encontre aí, por favor. Resta aos homens morrer uma vez, vindo depois do juízo. Isto está ordenado. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. A ordem foi uma só. E morrem uma só vez. E depois da morte? Segue-se o juízo. Por isso que a gente fala da escatologia da pessoa. O que acontece com a pessoa? Existe uma escatologia da pessoa? Sim. O que a escatologia estuda? O fim. Qual que é o fim da pessoa humana? A morte. Aí nós perguntamos, o que é a morte? Afinal de contas. Será que a morte ela é um anjo? Um anjo que vem e toma a pessoa, mata a pessoa, acaba com a pessoa? Será que a morte é um espírito de morte que vem sobre a pessoa? O que vem a ser essa morte? 1 Coríntios capítulo 15 diz que é um aguilhão. É um aguilhão, é isso que a Bíblia diz. A morte é um fenômeno também. No Apocalipse ela é representada. Como nós estamos estudando escatologia, nós vamos para o Apocalipse. Abram aí para a gente ver o Apocalipse no selo. Bem, quando é aberto os 6 selos. Aí quando a gente vai aqui para o versículo de número 7.
Veja só como que a Bíblia apresenta a morte. Só que assim, é apresentada no Apocalipse, que é um livro de revelação. Que tipo de revelação? Já expliquei para os irmãos aqui, é bom a gente relembrar. É uma revelação que você vai tendo entre os véus, como se fossem tendas, cortinas. Você vai por uma cortina, vai por outra cortina, você vê alguma coisa, mas você não vê perfeitamente. Você vê através dos véus. Aqui está a morte no Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 7. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. É um cavaleiro, é uma personagem, um ser. Olha que negócio interessante. O Apocalipse diz que a morte é um ser, não diz que é o anjo da morte, não diz que é o espírito da morte, diz que é a morte. No grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, vocês sabem disso. Então você tem lá uma palavra no grego, que é essa daqui, ó, hipnos, que é igual sono. E tem a outra palavra no grego, que é essa daqui, ó, thanatos, que é a morte. Essas duas palavras são utilizadas num livro chamado A Ilíada, que é da mitologia grega. Ilíada. Quem escreveu? Um poeta grego chamado Homero. É mito, mitologia. Mas dentro do mito você vai encontrar ali o que eles acreditavam, mais ou menos, para a gente entender. Quando eu estou hipnotizado, eu estou em estado de sono. Quando você começa a ficar dormente, o que diz o livro da Ilíada de Homero? Que existe um deus chamado Hipnos. A gente sabe que não creio nisso. Mas ele diz, tem um deus chamado Hipnos, que ele chega e ele passa o dedo dele nos nossos olhos. E ele começa a soltar areia nos nossos olhos. Essa areia começa a coçar o olho. Fica com o olho coçando, uma irritação, o olho vai ficando pesado por causa dos grãos de areia, daqui a pouco você está dormindo. O que ele está fazendo? Ele está te hipnotizando. Aí vem a palavra sono. Eu estou com sono, estou hipnotizado. Agora, tem um outro que é mais feroz, que é o Thanatos. E o Thanatos, ele não vem para te hipnotizar, ele vem para ceifar a sua vida. Morte mesmo. E por que o Thanatos vem? Por causa que você não tem o direito a viver eternamente. Eternamente não. Você vai viver enquanto o Thanatos não chega. Aí quando o Thanatos chega, acabou. Os filósofos que pensam sobre esse negócio da morte, eles dizem o seguinte: a morte é um negócio muito interessante. Por quê? Nós nunca vamos nos encontrar com a morte. Porque enquanto eu estou aqui, a morte não está aqui. Agora, quando ela chegar, eu já não estou mais aqui. Quer dizer, ninguém se encontra com a morte. Enquanto eu estou vivo, a morte não está aqui. Quando a morte chega, aí eu já não estou mais vivo. Então a gente nunca se encontra. É outra maneira de filosofar sobre esse negócio. O que vem a ser a morte? De acordo com o Apocalipse, é um ser, um cavaleiro. Agora, a gente sabe que o Apocalipse é um livro de revelações que não esclarece muito bem. Está exemplificando, está idealizando, está simbolizando. Mas dá para a gente começar a pensar sobre esse fenômeno. No livro de 1 Coríntios é um aguilhão, uma corrente. Aqui no livro de Êxodo é um anjo. É um anjo chamado de Abaddon. É o nome do anjo. Vou colocar aqui. Esse aqui é grego, tá? Ó. Grego. Agora, lá no Velho Testamento, ele é chamado de Abaddon, que significa o destruidor. Só que esse Abaddon aqui, que é o destruidor, ele é um anjo, o anjo da destruição, o anjo da morte. Acontece naquele episódio, quando
vão morrer os primogênitos de Faraó. À meia-noite, o anjo chamado Abaddon, o anjo da morte, entra Egito afora, meia-noite, e ele sai selecionando primogênitos. Aonde ele chegava, que não tinha a marca do sangue do cordeiro, ele entrava. Aí ele pegava o filho mais velho e ele matava essa pessoa. Veja só como que é difícil isso que a gente está falando aqui. É um anjo? O livro do Êxodo diz, sim, é um anjo. É uma corrente? O livro de Coríntios diz, é uma corrente. É um ser? O livro do Apocalipse diz, é um ser. E aí? Bom, a morte vai continuar sendo um mistério para todos nós e ela vai ser entendida por todos nós como sendo o ponto final desta vida. Qual que é o mais agravante? O mais agravante é que o Apocalipse ele fala de uma segunda morte, que é pior do que a morte. Abram aí, Apocalipse, capítulo de número 20. O juízo final. Vou ler com vocês aqui, a partir do versículo 11, para a gente ter uma visão, uma imagem completa do cenário. Tá bem? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Do cenário. Hoje o nosso tema é a escatologia da pessoa. Eu quero saber o que vai acontecer comigo no dia da minha morte. Eu quero saber o que vai acontecer com você no dia da sua morte. O que a Bíblia revela. Já falei um pouquinho dos mitos, agora estou falando um pouquinho da Bíblia. Então vamos lá aqui, ó. Esse livro do Apocalipse tem muito a nos dizer. Então a gente vai ficar bastante tempo nele. Versículo 11, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, veja só o detalhe. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Ponto. Existem mortos que estão no mar, no abismo, tá? Que mar aqui é símbolo de abismo. E o que diz no ponto seguinte? Pode ler, irmãos, versículo 13, 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Aqui é um mistério. Por quê? Porque diz assim, o Apocalipse diz para nós o seguinte, que existem mortos, depois eu apago, tá? Existem mortos, estão mortos no mar, existem mortos que estão mortos na morte, e existem mortos que estão mortos no Hades. 3 estados diferentes de morte, 3 estados diferentes. Não é a mesma morte, não é tudo igual. Não é tudo igual de acordo com a revelação. Primeiro eu vi os mortos. Tá. Os mortos vão ser julgados. Tá bem. Da onde vieram esses mortos que vão ser julgados? Vieram do abismo, do mar, vieram da morte, Thanatos, e vieram do inferno, Hades. 3 estados de morte, 3 tipos de morte, 3 dimensões da morte. Não está todo mundo agrupado no Hades. Não está, de acordo com o Apocalipse, não está. Existem mortos que não estão no Hades. Estão aonde? Estão na morte. Existem mortos que não estão no Hades. Estão aonde? Estão no abismo. 3 estados de morte. O que é a morte? Será que a gente vai conseguir aqui discernir o que é isso numa aula? Não. Mas a gente vai começar a vasculhar essa situação. A morte é algo realmente chamado de aguilhão. Vocês podem anotar aí no caderno de vocês. Ó, aguilhão. Então esse aguilhão aqui é uma espécie de corrente, tá bem? Uma espécie de algema com a corrente. Você está preso. A morte está no seu corpo. Quem é que diz que a morte está no seu corpo? O apóstolo Paulo. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 7.
Hoje é um pouco mais de Bíblia, né? Para a gente poder ir formulando a teologia. Esse curso é um curso de teologia sistemática, faz parte da teologia sistemática. Então, Romanos, capítulo 7, vai falar sobre a morte, versículo 24. Alguém que tem uma boa voz, pode ler, por favor. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do corpo da morte. Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desta morte? A morte tem o seu corpo, a morte tem um corpo. Aí Paulo fala, qual que é o corpo da morte? Esse aqui é o corpo da morte. Essa explicação está em Romanos capítulo 7, de ponta a ponta, quando ele fala, ó, o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. O pecado me matou, eu estou morto. Olha que negócio ruim de saber que esse corpo está morto. A morte matou este corpo, isso aqui é o corpo é um cadáver. Aqui vocês estão olhando para um cadáver, porque a morte matou o meu corpo. Quem diz isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Aí pronto, já começa a ficar em pânico. Teve um outro filósofo, tá bem? Eu já estou falando dos filósofos aqui, falando dos mitos, falando da nossa Bíblia. Teve um filósofo chamado Heidegger, vou colocar o nome dele aqui, ó. Heidegger. Esse Heidegger, ele escreveu um livro chamado O Ser e o Nada. É o nome do livro dele, ó. Ele diz o seguinte: a partir de que momento que eu começo a nascer? Eu começo a nascer a partir da concepção. Quando minha mãe me concebeu, a partir dali eu comecei já a entrar em estado de morte. A estado de morte é tão verdadeiro, que quando nós sofremos a morte clínica, quem é da saúde aqui? Alguém? Você sofre a morte clínica, imediatamente, assim que o espírito sai, assim que o coração para de bater, assim que o teu cérebro deixa de ser oxigenado, imediatamente o seu corpo já entra em estado de putrefação, imediatamente. Todos os milhares e milhares e milhares de células que você tem morrem na mesma hora. Elas pararam de receber a circulação sanguínea, o sangue. Por isso que a Bíblia diz, a vida está no sangue. Enquanto o sangue está circulando pelos seus membros, seus órgãos, aí você está coradinho. Você não está pálido, não está verde, não está azul. Você está coradinho. Tem sangue aí circulando na veia. Parou de circular o sangue, necrosa. Necros, tá bem? É outra palavra do grego para mortos. Então, necrose é o morto, o necrosu, ó. Da onde vem a palavra necrotério, tá bem? Necros é o morto. Imediatamente, todas as suas células, imediatamente elas morrem. Todas. Aí você já entra em estado de putrefação. Coração, pulmão, rim, baço, tudo. As bactérias que vivem no seu corpo, essas bactérias elas se proliferam imediatamente. Aí esse camarada aqui chamado Martin Heidegger diz que você é uma deliciosa sopa de vermes. É só isso que é o seu corpo. Uma deliciosa sopa para vermes. Tanto é que se você não tomar banho, bem, esses vermes que estão aí, ácaros, bactérias, até fungos que tiver em você aí, eles vão se alimentar de toda a sua pele morta. E é por isso que você começa a feder mesmo, como uma pessoa carnicenta, carniça, carne podre. E assim funciona. O apóstolo Paulo está certo. Isso aqui é o corpo da morte, e a morte guerreia nesses membros aqui. Nesses aqui, você está levando um cadáver de um lado para o outro. O que é que mantém o teu corpo vivo? O apóstolo Tiago fala, o espírito. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a
fé sem as obras está morta. Você não consegue manter a tua fé viva se você não praticar as obras de justiça. Não consegue. É outra revelação bíblica. Consigo manter a minha fé viva enquanto eu pratico as obras de justiça. Parei de praticar as obras de justiça, a fé vai morrendo. Daqui a pouco você já não é mais crente. Uma coisa acompanha a outra. Aí o que acontece? O Tiago fala, o corpo está vivo porque o espírito está nele. Agora, saiu o teu espírito, pode ter ressuscitação mecânica, desfibrilador, balão de oxigênio, o espírito foi embora. Portanto, a gente tem aqui pela palavra de Deus uma revelação de que a vida ela não é só orgânica do seu organismo, a sua vida não é só biológica, você não é uma máquina biológica, a tua vida não é só um composto químico, iodo, enxofre, ferro, fósforo, cálcio. Existe um espírito que foi soprado em você por Deus. Era só um homem feito de barro. Naquele momento, que diz a Bíblia? Soprou Deus o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Aí vem o grande mistério. Por que eu estou vivo? Porque Deus me deu o fôlego de vida. Aí vem o livro de Eclesiastes. E o que diz o livro de Eclesiastes? Que o pó volta ao pó. E o fôlego de vida, o espírito? Volta a Deus, que o deu. Quem deu o fôlego de vida? Deus. Aí pronto, nós estamos estudando a escatologia da pessoa. Somos crentes, estamos com a Bíblia aberta, estamos investigando um fenômeno. O que é a morte? A morte é a cessação da vida. A morte é a interrupção da vida. A morte é um fenômeno. É um fenômeno que eu coloco um ponto final nessa estação da vida. Quem chamou isso aqui de estação da vida foi um outro filósofo chamado Kierkegaard. Vou colocar o nome dele aqui, ó. Kierkegaard. Kierkegaard falou que nós estamos na estação da vida. A vida é dividida em estações. Quando chegar na última estação é ponto de parada. Pode descer, tem mais para onde ir. Tem um dia que você morre. Aos homens está ordenado, é uma ordenança. Aos outros está ordenado morrer. Quantas vezes? Uma só. Aí nós vamos entrar num conflito. Mas e a doutrina da reencarnação? Porque existe uma doutrina da reencarnação que diz o quê? Que você hoje está passando aqui por uma reencarnação e que você veio de vidas passadas e que você vai para vidas futuras. De acordo com essa doutrina, você está num plano. Esse aqui é um chamado plano astral. Nesse plano astral você vai se melhorando. Você veio de um estágio inferior e está indo para um estágio superior. Da onde que vem essa doutrina da reencarnação? Dos asiáticos, dos orientais e também do continente africano e também do continente americano. Os 4 continentes que eu citei para vocês aqui, todos eles acreditam na doutrina da reencarnação. Todos eles, desde a antiguidade. Na Babilônia se ensinava isso daqui, na Pérsia se ensinava isso, no Egito se ensinava isso, continente africano em peso se ensinava isso, aqui nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, se ensinava isso. Qual que é a religião que não ensina a reencarnação? A religião que não ensina a reencarnação é o cristianismo. Claramente, ele deixa claro que não há reencarnação. Porque uma coisa é a reencarnação, a outra coisa é a ressurreição. Se você acredita em reencarnação, você não é cristão. Eu sou cristão e acredito em reencarnação. Então você é um galho fora da árvore. Porque essa não é a doutrina das Escrituras. Cristo não é a reencarnação. O pessoal fala, Cristo é a reencarnação de Buda. Cristo é a reencarnação de Moisés. Os judeus acreditavam nisso? Sim. Aonde que eu sei que eles acreditavam nisso? Vem comigo aqui para Mateus, capítulo de número 16. Eu vou pedir para os irmãos irem anotando esses textos, tá bem? À medida que a gente vai lendo, hoje a aula vai ser um pouco mais sistemática mesmo. Mateus, capítulo 16. Cristo pergunta, né?
16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista. Opa, João Batista já morreu nessa situação aqui. Já morreu, só que ele morreu recentemente. Ele reencarnou, ele ressuscitou, o espírito dele veio para Jesus. Uns diziam que era João Batista. Outros Elias, a reencarnação, a doutrina da reencarnação está aqui. Outros Elias. E outros Jeremias, que tinha morrido também. Ou um dos profetas. Aqui estão os apóstolos dizendo que os judeus acreditavam em reencarnação. Quer dizer, até os judeus acreditam em reencarnação. Não é que eles acreditavam, eles acreditam. Porque o judaísmo é uma religião ocultista. Então, esses aplausos que dão para o judaísmo, isso aí estão aplaudindo a feitiçaria judaica. Eles acreditavam nisso. E eles acreditam. Eles têm isso escrito no Talmud, eles têm isso escrito na Zohar, na Kabbalah, na Mishnah, no Midrash, que são os livros da religião judaica. Está escrito lá sobre as reencarnações. E Jesus, ele diz que isso aqui é verdade? Não, aí vem a revelação. E vocês dizem que eu sou o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é reencarnação nem de Elias, nem de Jeremias, nem de profeta nenhum. Não tem reencarnação. Portanto, aqueles que morrem esperando uma nova oportunidade de reencarnarem, vão ser pegos de surpresa, igual aconteceu com